Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as competições sul-americanas. Mais precisamente sobre os adversários de Botafogo, que segue vivo na Copa Sul-Americana, e do Fluminense, que segue vivo na Libertadores da América. Então, sem muito mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Só antes de mais nada e da gente começar o vídeo, definitivamente quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito, para que deixe aquele like e, obviamente, também deixe o seu comentário, participe aqui do vídeo. Sempre fico muito feliz e contente, me sinto muito realizado quando vocês deixam um comentário, por mais que seja uma crítica construtiva ou algo do tipo. É sempre bom poder estar trocando uma ideia com vocês aqui no campo dos comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá. E vamos começar falando do Botafogo, o único dos times cariocas que está disputando a Conmebol Sul-Americana nessa temporada. E segue vivo, chegando então às quartas de final para enfrentar o clube argentino Defensa e Justicia. O Botafogo não teve muita dificuldade, por mais que sofreu alguns sustos para passar do Guarani do Paraguai em um placar agregado de 2-1. Já resolveu a parada aqui no Newton Santos, em um jogo que o Tiquinho Soares mostrou muita estrela, entrando e mudando o panorama do jogo do Botafogo, que vinha sofrendo até aquele momento contra o Guarani dentro da sua casa, e no jogo de volta ali, um ótimo jogo do Gatito Fernandes, fundamental para a classificação do Botafogo, e também um lance bizarro ali, onde a bola ia em direção ao gol e bateu em um dos jogadores do Guarani. O Fogão garantiu a sua classificação rumo às quartas de final da Sul-Americana. Enquanto isso, o Defensa e Justicia venceu o Emelec em um placar agregado de 3-1, além de ter passado no grupo F da Copa Sul-Americana em primeiro lugar, que tinha o América Mineiro, que acabou passando em segundo lugar, inclusive segue vivo na Sul-Americana, vai fazer um confronto brasileiro bem legal contra o Fortaleza, e os tradicionais times Milionários da Colômbia e o Peñarol, multicampeão no continente, que acabou ficando em último lugar, inclusive eliminado sem vencer nenhum jogo nessa Sul-Americana. Que fase ruim vive o futebol uruguaio, principalmente o gigante como o Peñarol. No campeonato argentino, o Defensa e Justicia ficou em sexto lugar, com o mesmo número de pontuação, inclusive, que o gigante Boca Juniors. Se tem algo a se destacar nesse time do Defensa e Justicia, é a sua força ofensiva. Foram 38 gols em 27 jogos do Defensa e Justicia dentro do campeonato argentino, que foi vencido pelo River Plate. E antes da gente passar para a minha avaliação sobre o Defensa e Justicia, eu não quero deixar de comentar com vocês sobre o projeto da equipe. Um projeto extremamente sólido, que junto com o do Independente Del Valle, são os dois melhores e mais vitoriosos projetos de futebol ofensivo, de posse de bola, de time agressivo dentro de campo que a gente tem na América do Sul e que renderam mais frutos. O Defensa e Justicia, dentro desse projeto que já dura cerca de 10 anos, foi campeão da Sul-Americana em 2020, eliminando Vasco e Bahia dentro da sua campanha rumo ao título, e ganhou a Recopa Sul-Americana em 2021, vencendo o Palmeiras no Brasil no jogo de volta e sendo campeão nos pênaltis. Então, é um projeto muito sólido e não é por acaso que o Defensa e Justicia vem tendo campanhas tão boas dentro do futebol sul-americano e dentro do futebol argentino. Então vamos para a minha avaliação. E eu vou começar falando sobre o elenco do Defensa e Justicia, time treinado pelo Júlio Vicari, que não está há tanto tempo assim como comandante da equipe argentina. Mas, obviamente, como eu falei do projeto, é um treinador que gosta muito de ter a posse de bola e de um futebol muito objetivo e ofensivo. É isso que a torcida do Botafogo pode esperar do Defensa e Justicia. Um time que vai agredir o Botafogo dentro das suas características, com jogadores muito agressivos e que costuma converter suas chances em gol. E, obviamente, o destaque desse time, e se tem alguém que converte as chances em gol, é o Nicolás Fernandes. É um centroavante que tem 20 gols em 37 jogos na temporada e é o artilheiro da Copa Sul-Americana. Ele tem tudo para ser o jogador temido e batido aí pela defesa do Botafogo, formada por Cuesta e Adrielson. Promete dar trabalho para a zaga do Fogão. E eu só não dei uma nota de 3,5 para cima para o Defensa e Justicia por um simples motivo. As duas perdas que a equipe teve no time titular nessa janela de transferências do meio do ano. Saiu o goleiro histórico Hussein, com mais de 200 jogos com a camisa do Defensa e Justicia e muita história no clube argentino,
que foi para o futebol mexicano, e o lateral Colombo, que também saiu, esse não para o futebol mexicano, mas sim para o Racing, uma equipe maior do futebol sul-americano e do futebol argentino, obviamente. Essas duas saídas não tiveram reposição. O Defensa e Justiça, dentro do seu projeto, gosta muito de investir nas categorias de base e, com o seu elenco fechado, resolveu apostar nas peças que já tem em mãos para seguir no elenco. Então é por isso que essa nota está um pouquinho mais baixa para o Defensa e Justiça do que poderia ter de nota. Sobre a viagem, eu vou dar 0,5, uma viagem bem tranquila até Buenos Aires. O estádio do Defensa e Justiça é ali na grande Buenos Aires, ali nos arredores da capital argentina. Sobre a altitude, 0, não tem o que se preocupar. Buenos Aires não tem altitude. E vamos fechar a avaliação do Defensa e Justiça falando sobre seu mando de campo e o seu estádio. Eu vou dar uma nota 3,5, porque o Norberto Tomaguelo, estádio que manda os seus jogos, é um estádio muito acanhado, muito pequeno, mas a torcida do Defensa e Justiça não é das mais famosas de inflamar, de até número de torcedores em si. É um clube pequeno, um clube de bairro, que, como eu disse, tem um projeto muito sólido e por isso vem conquistando cada vez mais espaço dentro do futebol sul-americano. Então, nota 3,5 não é o pior dos cenários aí que o Botafogo vai ter pela frente, apesar do estádio pequeno ali, típico caldeirãozinho argentino. Então, atualizando as datas para os escolhidos do Fogão e para os secadores de plantão, o Botafogo joga o primeiro jogo no Newton Santos hoje, sim, dia 23 de agosto, às 7 da noite, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Defensa e Justiça dentro dos seus domínios. E o jogo da volta acontece na semana que vem, no dia 30 de agosto, lá no Norberto Tomaguelo, em Buenos Aires. E agora passando para o tricolor carioca, o único que restou na Copa Libertadores da América representando o estado do Rio de Janeiro, que vai ter pela frente nada mais nada menos que o tricampeão da competição, o Olímpia. Falando um pouquinho sobre o Fluminense nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Fluminense teve bastante dificuldade para passar do Argentino Júnior em 2 jogos muito tensos e muito nervosos ali, jogos de poucos espaços, bem pegados, típicos da Conmebol Libertadores. O Fluminense conseguiu avançar em um placar agregado de 3-1, que é um tanto quanto mentiroso. Tanto é mentiroso que os 2 gols do Fluminense que garantiram a classificação e vaga para as quartas de final da Libertadores aconteceram ali nos últimos minutos do jogo da volta no Maracanã. Enquanto isso, o Olímpia eliminava o Flamengo, o atual campeão da Libertadores da América, em um placar agregado de 3-2. O mais surpreendente é que o Flamengo chegou a abrir 2-0 dentro do placar agregado, mas ainda assim tomou a virada com 3 gols de bola aérea, inclusive abre o olho o Fluminense, porque mais de 75% dos gols da equipe treinada pelo Tico Arce são jogadas de bola aérea, então o Fluminense precisa estar muito ligado nessa jogada do Olímpia. O Flamengo acabou sofrendo com as bolas aéreas, 3 gols no Defensores del Chaco sofridos em bolas pelo alto e classificação do Olímpia, adiando mais uma vez o Fla-Flu na Copa Libertadores. Sim, 2021, quem acabou, entre aspas, amarelando e não chegando para jogar o Fla-Flu foi o Fluminense. Dessa vez foi a vez do Flamengo, então teremos Fluminense e Olímpia, o duelo entre os 2 eliminados naquela ocasião de 2021. O cenário dentro do futebol paraguaio para o Olímpia nessa temporada é bem diferente do que vem acontecendo dentro da Libertadores, onde o clube passou no Grupo H como líder e ao lado do Inter sendo os únicos invictos, chegando às oitavas de final da competição. Coincidentemente, os 2 perderam a invencibilidade no primeiro jogo das oitavas de final. O Olímpia terminou o Apertura em 6º lugar, a cerca de 20 pontos do líder e campeão Libertad, além de ter perdido a Supercopa do Paraguai para o modesto time aí do Esportivo Ameliano e o início não ser muito empolgante no torneio Clausura. O Olímpia começou com 3 derrotas em 3 jogos, que acabou culminando na demissão do Aguirre, que inclusive já está com trabalho novo treinando o Santos. O Olímpia até já está 3 jogos sem perder dentro do Campeonato Paraguaio, mas extremamente inconsistente. Chegou a vencer com uma goleada o Guarani do Paraguai, mas nos últimos jogos acabou sucumbindo aí com 2 empates, um deles inclusive contra o Cerro Porteño, o seu maior rival dentro do futebol paraguaio. E agora, partindo para a minha avaliação do Olímpia,
eu vou aumentar meio ponto da nota que eu acabei dando no vídeo passado, quando o desafiante foi o Flamengo, pelo seguinte: a força mental que o Olímpia acabou demonstrando no confronto contra o rubro-negro. Então, vou dar 3,5, né? 3,5, 3 eu não sei fazer o meio aqui, mas fica então em 3,5 o elenco do Olímpia, que, como eu disse, além da força mental, se mostrou muito forte nas bolas aéreas. Atenção Fluminense, mais uma vez, Fernando Diniz, treine bola aérea até quinta-feira, em nome de Jesus, por favor. Além, claro, dos jogadores que foram destaques. Eu quero destacar o primeiro deles, que é o melhor jogador da equipe do Olímpia, que é o Derlis Gonzalez, que está contundido, não joga nessa quinta-feira contra o Fluminense no Maracanã, mas tudo indica que ele vai estar de volta para o confronto no Defensores del Chaco na semana que vem. Então, olho no Derlis Gonzalez. Obviamente a gente não sabe como ele vai voltar, já que ele está boa parte do ano lesionado e não entrou em campo e atuou com a camisa do Olímpia. Mas tem que se dar destaque para o Fernando Cardoso, que na ausência do Derlis Gonzalez é só o líder em participações para gols, em gols e assistências. E eu quero destacar dois jogadores do confronto contra o Flamengo que me surpreenderam muito. São eles o Facundo Zabala e também Facundo, só que Brueira, o camisa 9 ali, que fez um dos gols, e o Zabala deu as duas assistências ali nos dois escanteios muito bem cobrados ali na cabeça dos jogadores do Olímpia que marcaram os gols contra o Flamengo. Esses então são os destaques do elenco do Olímpia para o Fluminense ficar de olho. Sobre viagem e altitude, a mesma do vídeo passado em relação ao Flamengo, vou dar um pontinho de viagem, meio ponto a mais do que o Botafogo indo para Buenos Aires, pela distância um pouco maior para chegar em Assunção do Paraguai, e a altitude, assim como Buenos Aires, é 0, o Fluminense não tem que se preocupar com isso dentro de campo. E falando do mando de campo do Olímpia, eu vou aumentar meio ponto também do vídeo passado, chegando a 5 estrelas. Sim, eu estou avaliando o Olímpia como o mando de campo mais difícil dessa Libertadores da América, junto com o Bolívar, pela altitude. Inclusive o Inter está jogando nesse momento e vencendo por 1-0, surpreendentemente um golaço do Ener Valencia, enquanto eu estou gravando aqui o vídeo. Mas a minha avaliação mudou pelos seguintes fatores. Obviamente eu já contava com a pressão da torcida e com o calor dos paraguaios, e por isso eu tinha dado uma nota 4,5, que é uma nota bem alta no último vídeo, quando o desafiante foi o Flamengo, mas vou aumentar muito pela pressão da arbitragem, tá? Pela forma que a arbitragem sucumbiu lá no Defensores del Chaco e foi conivente com muitas ações dos jogadores do Olímpia dentro de campo, algumas ali bem bizarras na frente do árbitro, como um empurra-empurra ali com o Gabriel Barbosa, ou um dos gols ali que o Wesley é claramente empurrado. Enfim, vou aumentar mais meio ponto para o Defensores del Chaco, para a força da torcida do Olímpia, que com certeza, mais uma vez, assim como foi contra o Mengão, vai fazer um verdadeiro inferno no Defensores del Chaco, lotar o estádio e tentar fazer a pressão em cima do Fluminense, que tem que ser muito forte mentalmente para poder enfrentar esse jogo lá no Paraguai, que é muito difícil. É tão difícil que eu quero trazer uma curiosidade que pode desanimar muito os torcedores do Fluminense. Aqui, nas 3 ocasiões que o Fluminense foi decidir um confronto de Libertadores no Defensores del Chaco, nas 3 o Fluminense saiu eliminado. Em 2011 contra o Libertad e em 2013 e 2022 contra o Olímpia. Todas essas oportunidades, derrota no Defensores del Chaco e eliminação para o tricolor das Laranjeiras. E para os tricolores de coração e os secadores de plantão, o Fluminense entra em campo no dia 24, no primeiro jogo no Maracanã, essa quinta-feira, mais conhecido como amanhã, e decide sua vida no dia 31 lá no Defensores del Chaco, na semana que vem. Apreensão e expectativa aí para esses dois confrontos lá em cima. Bem, antes de ir embora, não deixe de dar um pulinho lá no Instagram do Otávio, que faz essas thumbs maravilhosas aqui para o canal do Guará. A de hoje, então, tá linda, com Gatito Fernandes e Samuel Xavier, os dois que decidiram os confrontos das oitavas de final para as equipes cariocas que seguem vivas nas competições sul-americanas. Se você quiser acompanhar mais do trabalho do Otávio, tem diversos wallpapers, diversas imagens ali para você colocar no seu celular, no seu computador, ou se você quiser salvar uma imagem maneira ali do seu jogador favorito,
e do seu time, vale a pena dar um pulinho lá no Instagram do Otávio. E quero começar a me despedir de você agradecendo pela sua audiência e a sua paciência. Quero te convidar também, claro, para estar aqui nos próximos vídeos e se inscrever aqui no canal do Guará, caso você não seja inscrito, deixar aquele like e, obviamente, os comentários. O que você acha aí que tem pela frente Botafogo e Fluminense? Acha que os cariocas vão seguir vivos nas competições? E, quem sabe aí, dê um palpitezinho nos comentários para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Um agradecimento a todos vocês e até a próxima. Valeu!